bomba e some. Ela é muito, ela está acumulando função, né? Na verdade, a gente está sem gerência do ensino fundamental e ela acumula com a coordenadoria. Então, vamos dizer assim, que ela faz tudo. Ela faz contratação, ela organiza, as portarias ela que faz, as brigas ela que segura as pontas. Sei bem. Então, e a gente está na fase aí do projeto Educa Mais Araraquara, na contratação, né, e também professores para ajudar os alunos do ensino regular a avançar no ensino e na aprendizagem devido à pandemia. Então, tem um professor em cada unidade escolar, contraturno, de sábado, nas salas de aula, ajudando aí os alunos, né, colaborando, contribuindo. Então, ela também está cuidando dessa contratação. Então, é muita coisa. Muita coisa mesmo. Fora os probleminhas que aparecem, né, Ari, que a gente não espera. Então, é uma correria. E eu tenho falado para ela do avanço, né, da gente aqui, dos nossos encontros. E ela está muito feliz. Ela falou, Helena, eu vou tentar entrar hoje. Mas ela estava numa outra reunião, eu não sei se ela vai conseguir entrar, não. Eu mandei o link para ela, vamos esperar. Sim. Esperar não, qualquer hora assim ela... mesmo, né? A gente fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sempre, né? Acho que a nossa profissão é assim. Mas ela acumulou muita coisa com ela, né? Então, ela tem tido alguns problemas de saúde por conta disso também, né? Sim. E é difícil a gente coordenar, né? Quem está na educação é aquilo que a gente sempre fala, está na chuva para se molhar, né? Então, ela não tem hora para ir embora, não tem hora para descansar, mas é assim. E uma hora o corpo grita, né? Uma hora o corpo fala, eu estou colapsando. A gente grita, né? Eu faço parte da coordenadoria dela, então eu falo assim, Bia, o que você precisar, ela falou, tem coisa que ela tem que fazer, né? Então, as portarias que são publicadas tem que estar correto, cada professor que entra tem que fazer toda a tramitação, né? Então, é difícil mesmo. Sim. Mas aí eu estava contando para ela, ela falou, Helena, se der, dá uma passadinha para mandar um abraço para todo mundo. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu ver se está todo mundo aqui, lá do Kaique. Deixa eu ver. A Eliana está aí, o Paulo está aí. Tá. Boa tarde. Boa tarde, Eliana. Tudo bem, Eliana? Tudo bem. Esquece de abrir o microfone. Deu certo a separação das turmas para vocês aí? Primeira e segunda, terceira e quarta. Certo. Isso, sim. Que bom. O Fagundes não está aí hoje? Não. Então, só está o Paulo mesmo. Paulo e você. Só nós. O Wesley... Hoje teria o Wesley, né? Hoje teria o Wesley. O Wesley, Fagundes e Paulo e você. E a... Roberto não, né? Não, e a Ieda? A Ieda. A Ieda falou? A Ieda disse que enviou uma mensagem que não vai poder participar. Tá bom. Ok. Só a gente hoje, viu, Débora e Walter? Beleza. Bom, então, assim, na prática, estamos em, assim, de participantes educadores, educadoras, temos um educador, uma educadora, Helena e nós. É isso? Isso. Perfeito. Então, oficialmente, uma boa tarde a todos e todas presentes. Hoje estamos no nosso terceiro encontro de reflexão sobre a proposta, o conceito de sala multisseriada, articulado à educação de jovens e adultos, e
para fazer esse trabalho, a gente propôs um programa, e esse programa começou a ser desenvolvido no encontro passado, que a Débora enfatizou naquela oportunidade um pouco sobre o histórico do que são as salas multisseriadas e qual que é o significado dessas salas, né, o processo de implantação delas na nossa educação. E naquela oportunidade, algumas questões ficaram ainda pendentes que, pelo menos da minha parte, alguns pontos que eu queria reforçar para poder dar o link com o encontro de hoje, cujo tema é a função social da escola de educação de jovens e adultos e o mercado de trabalho. E eu quero, claro, justificar esse tema daqui a pouquinho, porque que ele se inscreve nesta discussão sobre as salas multisseriadas. Mas, antes de entrar, então, no nosso tema do dia, de maneira mais específica, eu quero só fazer 3 comentários muito breves sobre o encontro passado, e depois que eu fizer esses comentários, abro a palavra para quem quiser dialogar com esses meus comentários, e inclusive trazer outros pontos que vocês acharem necessários referentes ao encontro passado. Então, o primeiro... e sempre lembrando, tá? A minha chave de leitura para interpretar as questões educacionais e propor superações para os problemas, em regra, está situada no paradigma freiriano. Em regra. Isso não significa que eu não vou recorrer a outras referências, quando outras referências trouxerem contribuições importantes para determinadas questões que o Freire ou abordou menos ou nem chegou a abordar. O primeiro ponto é o seguinte: a partir de uma leitura freiriana, a multisseriação ela não é lida como uma forma degenerada de organização dos agrupamentos escolares. Na perspectiva freiriana, a gente não está autorizado a interpretar dessa forma, a multisseriação. Isso não significa que não pode ser feito de maneira degenerada, mas isso qualquer coisa pode ser, né? Ou seja, a seriação também pode ser feita de maneira degenerada, os ciclos podem ser degenerados, a gestão democrática pode ser degenerada, ou seja, não há nenhuma categoria educativa, proposta, conceito, que não pode ser deturpado, distorcido e mal trabalhado e utilizado para fins para os quais não foi originalmente elaborado. E a multisseriação, dentro de uma leitura freiriana, ela nada mais é do que uma forma de agrupamento de estudantes que não tem como critério de agrupamento a homogeneidade de idades. E também não tem como critério de agrupamento a homogeneidade de saberes, em tese, né? Ou seja, todos estão nessa série porque todos possuem os mesmos pré-requisitos. Então, a seriação, ela sim é uma forma de agrupamento por idade e ela é uma forma de agrupamento por pré-requisito. E ela tem 1000 méritos, ela tem várias razões para existir, e de modo algum você fazer multisseriação significa desdenhar da seriação. É que a seriação ela tem uma hegemonia clara dentro do nosso sistema educativo e ela está mais
adequada para um determinado tipo de expectativa que se tem sobre a escola. E aí, daqui a pouco, sobre isso eu vou discutir bastante com vocês hoje, na hora que entrar no tema da função social da escola. Mas, então, este é um ponto primeiro que eu queria aqui discutir. Justamente porque o Paulo Freire tem uma expectativa sobre a escola, uma expectativa sobre o papel da escola, diferente da hegemonia, que a multisseriação é incorporada como uma possibilidade. Como uma possibilidade, insisto, que não é uma possibilidade por falta de opção. Ela é uma possibilidade por opção. Ela é uma possibilidade viável. Mas é claro que, se você está com os pressupostos da seriação, muito bem, a multisseriação, ela será um transtorno. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria fazer de link com o encontro passado. O segundo ponto é o seguinte. A multisseriação, ela tem produzido uma resposta muito frequente dos educadores e educadoras que têm atuado nesta modalidade, ou nesta forma de agrupamento. E a resposta muito comum que nós observamos, tanto isso a gente pode observar nos textos que relatam, quanto quando a gente vai visitar essas escolas, é que a professora, em regra são professoras mesmo, porque a multisseriação tem uma presença muito grande nas séries iniciais do ensino fundamental, divide a lousa em dois lados. E aí, a lousa dividida faz assim, ó, aqui é para os estudantes do primeiro ano copiarem. Aqui é para os estudantes do segundo ano. Aqui é para os estudantes do terceiro ano. Aí depende qual é o agrupamento que está sendo feito, né? Essa resposta tem sido muito comum e, de fato, é uma resposta que praticamente não identifica momentos possíveis de intersecção entre aquelas variadas faixas etárias que estão dentro da sala. E justamente porque essas professoras estão alinhadas aquilo que eu vou chamar de paradigma dominante. O paradigma de que existe o conteúdo do primeiro ano, existe o conteúdo do segundo, existe o do terceiro, existe o do quarto, e esses conteúdos são diferentes, e eles são conteúdos que são obrigatórios para cada série, e, portanto, se estão todos juntos numa mesma sala, não resta outra saída. Vamos dividir a sala e cada um, sentado na sua cadeira, vai se concentrar em uma diferente aula, em uma diferente atividade. E aí a professora vai sempre trabalhar com atividades distintas para os estudantes, né? Quando é a multisseriação nas séries finais do ensino fundamental, idem, né? Então, a professora divide literalmente a lousa. Quinta série é essa lousa aqui, sexta série é essa lousa, sétima série é essa, oitava série é essa. Essa tem sido a resposta mais comum, e já quero adiantar que, na perspectiva de Paulo Freire, essa resposta não é satisfatória. Não significa que ela não tenha algo que pode ser, em algum momento, pertinente, mas ela está desperdiçando um potencial deste agrupamento, o potencial de coexistência e de vivência coletiva de uma mesma experiência pedagógica.
Tá, então esse é um segundo ponto que eu queria, então, resgatar, que tem ligação com a problematização, que deu origem àquele encontro. E o terceiro é que, a partir de uma perspectiva como a do Paulo Freire, a pergunta se, olha, as multisseriadas podem garantir uma educação de qualidade, o conceito de qualidade é algo que está na pauta da pergunta. A pergunta não pode ser respondida se você não enfrenta o problema do conceito de qualidade. E Paulo Freire enfrentou. Quando ele teve a oportunidade de se posicionar sobre o que é educação de qualidade, o Freire deu uma resposta criteriosa e objetiva para o que ele entende por qualidade. Qualidade, na perspectiva do Freire, é, primeiro, uma educação democrática. Para ele, uma educação elitista, feita por uma escola para poucos, que atende aquelas pessoas que podem pagar, e que, portanto, por terem todas as condições e famílias que são escolarizadas e tal, e que conseguem ter os melhores resultados nessas provas de larga escala, Enem, vestibular e etc., Freire não chama isso de educação de qualidade. Por não estar cumprindo com o primeiro requisito. Não é democrática. Ela é elitista. Ela é para poucos. Então, ela já carrega um vício de origem. E é claro que quem olha para aquilo e vê qualidade é porque está assimilando o critério excludente de qualidade. O critério de qualidade que naturaliza que a educação ela é para alguns, que a educação ela é uma atividade humana que efetivamente não é destinada a todos os humanos. Ela tem alguns humanos que seriam os destinatários privilegiados. Então, esse é o primeiro conceito, é o primeiro ponto, democrática. Segundo, dialógica. Para Freire, situações educativas que não são marcadas pelo diálogo, elas não são de qualidade. A qualidade está intrinsecamente relacionada às experiências dialógicas intensas que a educação promove. Nas suas várias modalidades. O diálogo não tem só um jeito, né? A gente, quando imagina o diálogo, muitas vezes a gente sempre imagina o círculo na sala, com as pessoas uma falando depois da outra, pedindo a palavra, levantando a mão e dialogando sobre um mesmo tema. Mas é claro que tem variações. O diálogo, ele tem... Essa é a forma, diremos assim, paradigmática do diálogo. Aquilo que Paulo Freire chamou de círculo de cultura, ajuda a gente a visualizar isso. Mas o diálogo tem variantes. Ele pode acontecer em mini-grupos dentro de uma sala de aula. Ele pode acontecer a partir de uma situação problema que exige uma leitura de um texto e o texto se torna um objeto com o qual nós dialogamos e a gente estabelece com o texto uma relação significativa e não só uma relação de tarefa para chegar a um resultado de nota. Então, o parâmetro do diálogo, ele é, para Paulo Freire, critério. E o terceiro parâmetro é significativo, ou seja, educação significativa. Então, democrática, dialógica e significativa. E não é significativa para os professores. Ela é significativa para os educandos e educandas. Porque o que é significativo para professores, em regra, é diferente do que é significativo para educandos e educandas. Porque nós que somos educadores e educadoras, acessamos um determinado universo simbólico, um universo acadêmico, que nos trouxe temas, problemas, discussões, reflexões, que, ao adentrarem no nosso universo,
faz com que a gente veja muito interessante, tem interesse em determinados textos, a gente passa a achar interessante determinados vídeos, a gente passa a achar interessante alguns debates, a gente passa a achar interessante determinados tópicos de conhecimento. Então, ou seja, aquilo que é interessante para nós, e que muitas vezes está nos livros didáticos até das nossas disciplinas, do nosso campo do saber. Se eu abro um livro de filosofia, eu que sou formado em filosofia, para mim tudo aquilo é muito interessante e significativo. Porque, afinal, eu já desenvolvi um conjunto de pré-requisitos, passei por determinados debates, que quando eu adentro naqueles textos, aquilo lá, para mim, já faz muito sentido. Porque eu leciono sobre aquilo, porque eu escrevo sobre aquilo, porque eu já tive disciplinas específicas sobre aquilo. Então, aquela informação entra num enredo na minha vida. Está no enredo. É significativo o que entra no meu enredo. Então, para Paulo Freire, a questão fundamental é o enredo da vida dos estudantes. Que enredo que é esse? Se não houver este enredo dentro da sala de aula, a educação de qualidade fica inviabilizada. E é claro que esses critérios, esses 3 critérios, democrática, dialógica e significativa, exigem condições. É claro que a gente não... Parece que democrática, dialógica e significativa, o Paulo Freire estaria reduzindo tudo à vontade das pessoas. Basta as pessoas quererem ser democráticas, quererem ser dialógicas e quererem trabalhar de maneira significativa, que isso já resolveria o problema da educação e a gente chegaria na fácil conclusão de que, tá vendo, professores e professoras, só depende de vocês. Ora, o Paulo Freire nunca caiu nessa armadilha, né? Quando foi secretário de Educação, inclusive, quem vê todas as políticas que acompanharam o tempo em que ele foi gestor, vai perceber que ele deu muita importância para as condições. As condições também são requisitos da educação significativa, aliás, da educação democrática. Então, seja condições de tempo de formação, seja condições de valorização da carreira, condições salariais, condições de infraestrutura, condições de recursos pedagógicos, recursos humanos na escola. Então, veja, educação de qualidade custa caro. Educação de qualidade, ela exige requisitos que eu chamaria de requisitos materiais objetivos e requisitos materiais subjetivos. Quando a gente está trabalhando na esfera da formação, como é o nosso caso aqui, nós estamos nos dedicando a esses recursos materiais subjetivos. Nós estamos explorando esse território. O que a gente pode fazer do que está à nossa mão para viabilizar um trabalho pedagógico de qualidade? Agora, é assim, Walter, o conceito de Paulo Freire de qualidade é o único que existe? Não é. Não é. Existem outros conceitos de qualidade da educação. Todos os formuladores da BNCC têm outro conceito de qualidade. Inclusive, existem outros parâmetros de qualidade. Em regra, o conceito hegemônico de qualidade ele está circunscrito ao desempenho nas grandes provas de larga escala. E aí, este conceito hegemônico de qualidade, ele tende a ver a multisseriação como uma pedra no sapato. Porque, do ponto de vista dos resultados nessas provas de larga escala, é possível que a seriação consiga, em menor tempo, a um preço altíssimo. Muitas vezes, o preço é o preço da exclusão, classificação, desistência,
Vejam, gente, não podemos nunca esquecer, né? O ensino médio na educação básica é o segmento que mais tem desistência. E ele é seriado. E ele é sistematicamente seriado. Então, ora, a seriação está com problemas. A seriação não tem sido suficiente para os resultados que se propõem, né? Então, essas considerações eu queria fazer no início para fazer o link. E por que o link com o tema de hoje? Daqui a pouco eu não estou nem olhando o chat, gente, para justamente eu poder me concentrar aqui na minha linha de raciocínio. Mas daqui a pouquinho eu vou abrir aqui. Mas também vocês podem abrir o microfone, enfim, para até poder se expressar com mais precisão. Agora, o último ponto tá, e qual é a relação do tema de hoje com o debate que nos uniu, que é a multisseriação? É que é o seguinte, uma das hipóteses sobre a multisseriação é de que ela é um obstáculo para que a escola consiga realizar a sua função social, que seria a de preparo dos estudantes para o mercado de trabalho, e aí entendendo a expressão mercado de trabalho num sentido amplo. Mercado de trabalho tanto no sentido mesmo de colocação profissional num posto de trabalho, mas também todos os outros instrumentos que o mercado de trabalho cria para abrir portas para as pessoas. Então, o mercado de trabalho cria um monte de instrumentos, concursos, processos seletivos, historicamente os vestibulares, o Enem. Quando se trata de escolas técnicas, os vestibulinhos, não sei nem se esse é o nome que se dá, mas... enfim, todas as peneiras que a sociedade cria, elas carregam a lógica do mercado de trabalho. É a lógica do premiar e excluir. Premiar e excluir. Premiar e excluir. Então, ora, a multisseriação não seria ela um instrumento que vai tornar ainda mais difícil para o excluído, para as classes populares, esse acesso? Então, essa discussão, ela é aí que eu quero começar hoje, ao entrar no tema seguinte. Mas vamos lá, eu vi aqui que bombou, pelo jeito, o chat, e quem quiser pedir para falar sem precisar usar o chat, necessariamente, fique à vontade. Pode pedir a palavra, pode levantar a mãozinha aqui, e nós vamos dialogando ainda sobre aquilo que foi discutido no encontro passado, né? Agora que eu estou abrindo o chat aqui também para ver os comentários. Ô, Walter. Oi, pode falar, Debs. Eu estou inscrita, não tem ninguém inscrito por enquanto, aí eu vou só rapidinho. Eu fiquei pensando muito, né, no nosso encontro passado, algumas questões que o Salomão traz para a gente quando ele tensiona a questão da seriação, né? Então, né, ele traz que as salas multisseriadas, elas não rompem com a seriação, porque a seriação está dentro da multisseriada. Tanto que o Walter trouxe um exemplo clássico, que é o que os professores e as professoras normalmente fazem, que é dividir a lousa ao meio e manter a série dentro de uma multisseriada, né? E eu lembro quando eu comecei a pesquisar, estudar e me aproximar mais dessa problemática da multisseriação, primeiro, né, como eu falei para vocês, pelo relato da minha mãe, que foi professora de salas multisseriadas lá na década de 70, e aí ela fazia relatos para mim, né, durante minha pedagogia, depois durante meu mestrado e doutorado, ela sempre trazia alguns relatos e eu comecei a estudar. E agora, recentemente, quando eu orientei, né, minha primeira orientanda de mestrado, que trouxe essa problemática da multisseriação
né, para problematizar isso, compreender e ver saídas, o que eu sempre fazia é tentar todas as perguntas que eram colocadas de problemas para as salas multisseriadas, eu tentava pensar o seguinte: vamos fazer essas mesmas perguntas para as salas seriadas, né? Então, nas salas multisseriadas, os alunos têm dificuldade de aprender porque tem diferentes, né, saberes e conteúdos que tem que ser dados. Tá, mas e na seriada? Também não tem alunos com conhecimentos diferentes, com nível de aprendizado diferente. Mas aí na multisseriada a professora tem que elaborar atividades diferentes para cada série. Tá, e na seriada? Se a professora não elabora atividade levando em consideração que eles estão em níveis de aprendizagem diferente, de certa forma ela está excluindo alguns que não estão no mesmo nível, porque eles não vão estar objetivamente no mesmo nível, praticamente nunca, né? E eu sempre fui fazendo esse exercício. E aí quando o Walter traz hoje, né, essa perspectiva da educação de qualidade, era uma coisa que a gente debatia muito. Será que as salas seriadas estão garantindo essa educação de qualidade? Porque vocês estão dizendo que a multisseriada não está conseguindo garantir. Mas e a seriada? Então, vocês entendem que quando a gente começa a fazer esses tensionamentos, a gente começa a alargar a nossa visão sobre o quê? O real problema não é em si se a sala é seriada ou multisseriada. É como que a educação está sendo construída dentro do espaço de sala de aula, seja ele seriado ou multisseriado. E isso sempre mexeu muito comigo, assim, né? E principalmente porque eu parto de de estudos localizados no campo, em que isso é muito comum, né? A multisseriação é muito comum, e a gente precisou, como forma de resistência para o não fechamento de escola, defender as salas multisseriadas. E aí, então, a gente tem que ter instrumentos para falar, olha só, né? E fazer esse contraponto que eu estou tentando fazer com vocês. E que não é fácil, né? Não é fácil defender algo que a gente mesmo desconfia, né? E aí, quando vocês vão trazendo o processo de construção, né? Mas será que esse projeto, né? O Paulo trouxe, né? Esse projeto da multisseriação, será que ele foi democrático? Acho que isso é importante a gente discutir, né? Eu acho que nada que é imposto é democrático, né? Então, quais seriam os caminhos da gente construir isso coletivamente? Isso é uma questão importantíssima, né? Para a gente dialogar. E a questão das condições, né? Então, exigem condições estruturais, humanas, né? De formação, tanto para as multisseriadas quanto para as seriadas. Então, a gente tem problemas de formação de professores nas seriadas também. Há uma demanda muito grande de formação permanente para professores nas seriadas, quiçá para as salas multisseriadas, né? Então, vocês percebem que quando a gente começa a colocar a seriada junto com a multisseriada e fazer as mesmas perguntas, elas estão ali praticamente juntas, né? Só para a gente, né, colocar mais fogo aí, né, nessa questão. E aí, devolvo, né, para quem quiser falar. Walter, se você quiser dar uma olhadinha aqui no chat, tem bastante coisa escrita também, eu posso te auxiliar também nisso. Obrigada, gente. Sim, e Debs, enquanto você falava, eu estava olhando o chat e acho que vale a pena dialogar com as falas que vocês trouxeram no chat. Gente, não fiquem também constrangidas de falar com o microfone, tá bom? Claro que o chat ele é uma possibilidade de comunicação, mas sempre menos rica do que a fala verbal, né, oral. Olha, o primeiro ponto aqui, que foi uma fala da Adriana, o estudante vai à escola para mudar o enredo de sua vida, né? E eu acho que essa deve ser, provavelmente, a primeira motivação mesmo, Adriana, tanto dos pais, quando nós estamos falando de estudantes crianças, quanto do próprio estudante adulto, quando ele volta a estudar, certamente o que ele tem lá dentro dele é uma expectativa. E a expectativa é para melhor. A expectativa é de que a escola tem potencial de melhorar a vida. E disso acho que a gente não tem como discordar. A questão é que, bom, tem um enredo, portanto, né? A vida dele não começou lá, quando ele entrou por a porta da sala. A vida dele tem um enredo.
A questão é se a escola ela tem ou não capacidade de fazer com que o que ela ensina se conecta com esse enredo. Ou seja, se este enredo, ele na prática não tem sido estritamente deixado para fora da sala de aula, e isso provocado um processo que a escola se torna um espaço de apatia estudantil, justamente porque, ora, quando o meu enredo não está presente, pode ser que eu não consiga, pelas minhas próprias forças, fazer as conexões entre o Egito Antigo e o meu enredo, ou as conexões entre a filosofia do Platão e o meu enredo, entre a fórmula de Bhaskara e o meu enredo, entre adjunto adnominal e o meu enredo, entre a mitocôndria e o meu enredo. Ou seja, acho que o avanço de Paulo Freire foi entender que, se por um lado o estudante vai à escola para mudar o seu enredo, por outro lado, a escola pode ser mais ou menos sensível a este enredo. Quando ela é pouco sensível, a consequência tem sido, historicamente, uma escola excludente para as classes populares. E também para as elites, menos para as elites. Menos para as elites. Porque a pauta da escola se aproxima muito mais do universo simbólico das elites. Então, e também as elites, até quando elas não estão conseguindo se dar bem na escola, elas têm muitas formas de você conseguir recuperar, porque tem recursos para isso. Então, uma escola separada do enredo dos estudantes, ela é danosa para todos, mas ela é especialmente danosa para os estudantes das classes populares. Dialogando com a fala do Paulo, do José Paulo, né? O José Paulo questiona se a multisseriação chega de forma mais ou menos democrática, né? Então, José, eu acho que esse é um debate que nós não temos como entrar nele, no meu caso, eu e Débora, já que o processo ele é um processo político, histórico da rede de vocês. E quanto demora para amadurecer, para decidir se vai ou não fazer esse trabalho, eu não tenho como avaliar e não tenho como entrar aí. O que máximo que eu posso avançar nessa discussão é assim, ela como um fato, no momento em que ela está dada, estamos fadados a uma educação impossível, de qualidade impossível, na perspectiva que nós acreditamos, eu e Débora, não. Não existe uma impossibilidade pedagógica inata à multisseriação. Não existe. No entanto, o paradigma pedagógico dominante, ele de fato é incompatível com a multisseriação. Tanto é que, se você pegar, né, na história da educação, todas as pedagogias contra-hegemônicas que foram surgindo no decorrer do processo de desenvolvimento da história das ideias pedagógicas, em especial aquelas que começaram a surgir do século XVIII em diante, você vai perceber que aqueles pedagogos clássicos, começando pelo Rousseau, passando por todos os autores do movimento da Escola Nova, aqui eu estou só dentro dos autores ditos liberais, ou seja, afinados com a perspectiva de uma sociedade capitalista, democrático-liberal, né? Todos eles
tem dentro das suas propostas um monte de mudanças que vão também se desenvolvendo na forma de agrupar estudantes. Então, os estudantes se deslocando de espaço em espaço, experimentando. Então, de fato, não existe muita compatibilidade entre uma experiência multisseriada com uma experiência inovadora, aliás, com uma experiência tradicional de educação. Pelo motivo principal de que uma experiência tradicional, ela fixa conteúdos a determinadas idades, ou ela fixa conteúdos a determinadas etapas de desenvolvimento, ou conteúdos a determinados pré-requisitos, que estão ligados a tempo que essa pessoa está dentro da escola. Então, de fato, nesse cenário, nesse sentido, a multisseriação ela é realmente um estorvo, né? Dialogando com outras falas, de fato, não é possível sem um tempo de planejamento, e esse tempo de planejamento, ele requer um tempo do ponto de vista quantitativo e qualitativo, né? Ou seja, além do ter quantidade de tempo para pensar, exige que essa quantidade de tempo para pensar ela seja tenha uma boa qualidade. Portanto, ela seja o mais dialógica possível, democrática possível e significativa possível. Então, de fato, se eu estou muito condicionado à segmentação dos conteúdos, à fragmentação dos conteúdos, tal como eles estão historicamente consolidados, é possível que a única alternativa que eu acabe vendo para seriação, para multisseriação, seja mesmo essa ideia de fazer seriação dentro da sala multisseriada, né? A questão da participação dos alunos, olha, participação dos alunos. Esse tema, ele é recorrente, e ele é também das salas multisseriadas, certo? Não é uma questão que a sala multisseriada tenha como seu exclusiva dificuldade. E a minha experiência de muitos anos em sala de aula com adolescentes foi me mostrando que a participação não é ela não é um pedido que a gente faz. A participação ela é o resultado de uma provocação que vai tocando em pontos que o sujeito quase que se vê compelido a participar. É interessante isso, ou seja, depois de um certo tempo eu me convenci de que os estudantes participarem não vem de eu pedir para eles participarem. Não é o meu discurso de que eles devem participar que faz eles participarem. E quando a gente faz esse discurso, invariavelmente a participação que a gente consegue ela é meio artificial. Ela é apenas para eles tentarem dar uma resposta para o professor, falando, professor, já que você está pedindo, deixa eu falar, vai. E aí, assim, não é exatamente uma participação que teria um caráter espontâneo, um caráter significativo. Existem muitos estudos que vão tentando entender esse fenômeno. Como um freiriano, eu tenho uma linha de pensamento, uma chave de leitura para esse problema. Não é a única possível. É que, em grande medida, toda a obra do Paulo Freire foi dedicada a esse tema. Ao tema da produção das condições pedagógicas necessárias para a formação de sujeitos participativos. Então, existe uma
disputa sobre o entendimento do fenômeno da participação. Afinal, quais são as condições pedagógicas de possibilidade da participação? Essa discussão a gente vai entrar, temos até um momento, um tema reservado para isso, que a gente vai entrar assim de maneira nuclear. Eu não vou agora sim, o máximo que eu posso dizer é que tem a ver para Paulo Freire com a presença maior ou menor do universo existencial concreto dos educandos e educandas na sala de aula. A presença maior gera muito maiores possibilidades de participação. Ela favorece. A presença menor, ela desfavorece. Então, esse repito, é a chave de leitura de um freiriano, certo? Não é a verdade absoluta. Mas é claro que aí, se eu for ficar descrevendo minhas experiências, eu tenho algumas experiências que foram vivenciais de que essa hipótese é uma boa hipótese, de que essa explicação é uma boa explicação, né? De que essa aposta do Paulo Freire faz todo sentido. Bom, e ele também, né? Ou seja, tudo que ele descobriu sobre adultos, a educação de adultos, e em geral sobre filosofia da educação, está baseado nesses estudos que ele foi fazendo sobre o quanto a aprendizagem se potencializa quando o universo existencial se faz presente. Então, pode ser, viu, José, que pode ser que a gente às vezes caia nas armadilhas neoliberais. Eu concordo com você. Veja, é possível. Não vou nem usar o exemplo da multisseriação. Eu vou usar o exemplo do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela foi uma típica reforma de implantação de uma expectativa neoliberal sobre o ensino médio das escolas brasileiras. Só que revestida, e aí está a estratégia, revestida de um discurso de preocupação com a evasão e revestida de um discurso de preocupação com a escola ser mais significativa. Ou seja, políticos neoliberais, educadores neoliberais, técnicos da educação neoliberais, ministros da educação neoliberais, secretários de educação neoliberais, se apropriam de falas provenientes de uma tradição crítica, ou uma tradição até mesmo humanista, para tornar palatável suas propostas. Mas é claro que uma análise cuidadosa, muito rapidamente, consegue desmistificar a ideia de que essas pessoas estão falando em nome de horizontes humanistas, em nome de horizontes democráticos, em nome de horizontes libertadores de educação. É muito rápido que a gente consegue perceber que o que houve foi uma apropriação indevida, porque ficou pegando parcelas de pensamentos provenientes de matrizes de educação humanizadoras. E aí você pega aquela parcela e inscreve ela no seu projeto educativo e está dizendo, olha, tá vendo? A gente está preocupado, sim, com a evasão dos estudantes do ensino médio. E por isso que a gente acha que as escolas têm que criar disciplinas como RPG, educação financeira, quitutes da nossa terra, todas as coisas que apareceram nessa reforma do ensino médio, que foram largamente publicadas nesses últimos
tempos aqui nas últimas semanas que demonstram o esvaziamento que se buscou com isso. Agora, a multisseriação pode ser usada para isso? Pode. Pode. A multisseriação pode ser usada para isso. Pode ser usada para uma educação inclusiva, de fato, emancipatória, crítica. Eu entendo que pode. Então, assim, eu não sou aquele que já inscreve a multisseriação como uma possibilidade que carrega um vício de origem, que carrega uma impossibilidade inerente a ela. Mas, sim, a multisseriação ela pode ser usada para fins de sucateamento ou até para depois justificar fechamento de escolas, como tem acontecido, por exemplo, aqui nas escolas do campo, né? A multisseriação, ela, como não há um investimento, ela vai ter dificuldades de se desenvolver e gera tantas insatisfações que acaba sendo a justificativa para fechamento de escola. Bem, fechar escola não tem como compatibilizar isso com educação como direito humano. Não tem como compatibilizar. Se educação é direito humano, fechar escola para nós é uma hipótese inaceitável. Inaceitável. Então, a multisseriação, ela é a alternativa que melhor vai poder garantir a escola aberta? Então, nós vamos apostar nos caminhos pedagógicos que a multisseriação abre como possibilidade, né? Mas concordo que tem que ter espaço para as pessoas falarem sobre o que estão vivendo na multisseriação. Porque, do contrário, a gente vai estar o tempo todo colocando os problemas embaixo do tapete e fingindo que está tudo bem, né? Eu queria sugerir o seguinte. Aqui está falando participação, é a frequência, né? Bem, questão da frequência. Questão da frequência dos estudantes da EJA, isso é histórico, certo? Não é exclusivo da multisseriação. Estudantes da EJA têm parado de estudar depois de começar algumas semanas frequentando a escola de maneira frequente. Isso vem acontecendo. Em escolas que, inclusive, são seriadas de EJA. Eu tenho hipóteses, e Freire tinha hipóteses sobre por que isso acontece, e a principal hipótese é a que a tendência da EJA é receber uma transposição do que é feito nas escolas regulares, ditas regulares. Eu sei que a EJA não é irregular, mas vou aqui só me manifestar dessa forma para facilitar o diálogo. Então, esta projeção, essa transposição, ela é uma transposição complicadíssima. Porque o sujeito da EJA tem determinadas vivências que, se não consideradas, podem fazer a escola se tornar uma coisa meio alienígena. Um mundo meio banal, meio bobo. Ou até inacessível. Agora, tá bom. A resposta mais frequente para esse problema é, bom, a EJA precisa ter seus materiais, então. Seus materiais didáticos. Então, nós teríamos que ter editoras e teríamos que ter institutos
elaborando o material didático da EJA de física, o material didático da matemática, o material didático de inglês, de química, de biologia, ciências, enfim, e assim por diante, né? Língua portuguesa. Bom, mas o adulto do Acre não é o mesmo adulto de São Paulo. E o adulto de uma região de periferia de São Paulo não é o mesmo adulto do interior de São Paulo. E o adulto do bairro X não é igual ao adulto do bairro Y. Também os materiais didáticos voltados para a EJA recairiam no mesmo problema. Só que aí numa outra, talvez, escala. Então, se o primeiro material, o problema, é que ele foi feito à luz de jovens, crianças, abstratos, que está na cabeça dos criadores de materiais didáticos, o material de EJA também estará baseado no adulto abstrato, que está na cabeça do elaborador do material didático da EJA. Geralmente, este elaborador, ele vai supor coisas do tipo, olha, o aluno que está na 5ª série da EJA já sabe ler e escrever, pronto. Ele já tem isso com a cabeça dele, e o aluno abstrato de EJA. O aluno da 6ª série sabe o que é uma plantação de uva. O aluno da 6ª série já viu o que é a chegada dos portugueses no Brasil. Você sempre, quando elabora um material didático, você sempre tem um sujeito abstrato como seu parâmetro de elaboração. Seja das perguntas que esse material vai trazer, seja dos textos que esse material vai propor, seja do conteúdo desses textos, seja das situações e seja dos procedimentos de avaliação que vão ser propostos. E esse eu posso dizer que é o mal de origem de todo material didático. Talvez materiais didáticos eles tivessem que ser ressignificados. Teria que parar com a ideia de que o material didático é um material que a gente usa para realizar um programa de trabalho. Talvez esse é o erro que a gente historicamente vem cometendo. Material didático, enquanto concebido como o programa de trabalho que deve ser desenvolvido nas escolas, se concebido dessa forma, a gente vai sempre ter a incompatibilidade entre ele e os sujeitos concretos. Porque, repito, não existe material didático que não foi feito em cima de um sujeito abstrato. Ressignificá-lo significa, bom, na perspectiva de Freire, e aqui o Freire, mais uma vez, é a minha chave de leitura, ressignificar material didático significa concebê-lo como uma opção dentro do seu estoque de conhecimentos e possibilidades, ao qual você recorre quando a realidade da sala de aula demanda. Você não recorre a ele como seu programa. Você recorre a ele como um auxiliar do seu programa. Mas o programa é seu, não dele. O programa, quem constrói, somos nós. Repito, perspectiva de Freire, tá bom? Não é uma perspectiva absoluta, verdade inquestionável. É um caminho que o Freire concebeu. Tanto é que você vai ler os livros de Freire, uma das coisas que irrita as pessoas dos livros de Freire, né? Nossa, mas ele não está me dizendo o que eu tenho que ensinar de história. Nossa, mas ele não está me dizendo o que eu tenho que ensinar de geografia. Nossa, mas ele não está me dizendo o que eu tenho que ensinar de língua portuguesa. Justamente porque se ele fizesse isso, ele estaria renunciando a todos os pressupostos. Ele estaria entrando em contradição com tudo que ele disse. Então, essa ideia, a ideia
do material como muleta, ela, por um lado, tem a ver com uma índole controladora do sistema, para que o sistema consiga pautar e controlar tudo que acontece. Ou seja, é bom para quem tem uma visão controladora da educação que todo mundo siga materiais. É bom para quem tem essa visão. Porque é fácil controlar o que está acontecendo. E aí depois você consegue ficar cobrando, exigindo o mesmo padrão de todo mundo. Esse é um lado da questão. O outro lado é o fato da gente ter finalizado nossas licenciaturas sem nos vermos como forjadores de programas de trabalho com os nossos alunos e elaboradores de material didático e selecionadores daquilo que está disponível para a gente utilizar. Ou seja, como a gente não se vê como os criadores, os elaboradores e os selecionadores, nós nos vemos como executores, a gente acaba caindo no uso como muleta. Mas, Walter, quantos professores você conhece que saem das universidades, das licenciaturas, com essa capacidade? A capacidade de elaborar, construir e selecionar. Olha, é raro. É muito raro. Dentro das licenciaturas também não é consenso isso. Quem dá aula para as licenciaturas sabe que entre os formadores de educadores e educadoras não existe este consenso. Agora, eu dei aula por 10 anos em escola pública de ensino médio. E eu fiz as duas coisas. Eu já fui professor que executava material e eu depois me tornei um professor que elaborava material. A mudança é da água para o vinho. A mudança é monumental. Monumental. É inacreditável o quanto o estudante muda seu comportamento quando aquilo que está sendo levado adentra no universo existencial deles. É inacreditável. O material não entra, porque é abstrato. Mas o professor tem capacidade e condições de fazer, porque o professor está diante deles. Aliás, toda a obra do Paulo Freire, gente, é explicar como se inserir no universo existencial dos estudantes. A obra dele é essa. Como que a gente mergulha no universo existencial concreto dos estudantes. E ele gasta páginas e páginas para contribuir com um conhecimento sistematizado a respeito desse desafio. É interessante como, assim, o plano que a gente tinha feito para hoje, ele foi modificado graças ao chat, tá bom, gente? Assim, eu estou aqui dialogando com o chat, e algumas coisas que eu estou falando agora estavam previstas para aparecer num outro momento, mas ainda vamos voltar a elas, porque aqui nós estamos tocando. Aliás, uma coisa importante, que também isso me faz lembrar. O conhecimento humano não é linear. O conhecimento humano, ele é feito por sucessivas aproximações. Então, significa o seguinte. Quando agora a gente toca em um ponto, e esse ponto retorna depois, em algum outro encontro,
Não será uma repetição. Será uma retomada para um novo nível, dentro de um novo patamar de apropriação que a gente vai ter condições. Então, ao tocar de maneira agora, nesse momento, de maneira mais espontânea, nas perguntas, provocações, indagações, análises que vêm no chat, nós não estamos aqui com um pensamento linear. Nós estamos aqui divagando sobre vários aspectos diferentes da experiência educativa. Mas, em algum encontro futuro, vamos voltar a esses pontos com mais detalhes e também com conceitos precisos do que sustenta isso e, claro, com exemplos concretos de como que isso se viabiliza. Certo? Então, toda essa questão... antes de chegar aqui na última... se alguém abrir, pode falar. Débora, vai falar. A Débora. Não, é que quando, né, o Paulo trouxe essa questão da frequência, eu lembrei aqui de uma experiência que eu tive. Em 2017, eu fui convidada por um projeto que estava acontecendo em Umburanas, interior da Bahia, para observar e dar uma palestra. Na verdade, eles me chamaram para dar uma palestra para professoras da EJA de Educação do Campo. E eu acabei solicitando, né, que eu pudesse, além da palestra, né, que eu iria me preparar para dar, que eu pudesse passar uma semana lá antes da palestra para até eu conhecer quem são essas professoras, o que eram Umburanas, né, que eu não conhecia a cidade, e aí foi aceito, e eu acabei ficando uma semana toda, né, é uma comunidade, na verdade, é uma cidade, mas é uma comunidade rural, assim, né, 6 comunidades rurais formam a cidade de Umburanas, né, uma cidade bem pobre, assim, né, do interior da Bahia, e lá estava sendo realizado um projeto de EJA, né, em 6 comunidades. E o que me chamou muito a atenção durante esse meu processo lá foi que eles conseguiram uma formação de EJA, né, era uma assessoria, era uma amiga minha que se formou em pedagogia que estava assessorando, né, esse projeto. Eles conseguiram olhar para a EJA de Umburanas como uma modalidade de ensino, e não simplesmente como uma coisa que não tinha acontecido no ensino, né, da primeira série, segunda série ou do Fundamental 2. Não, eles olharam a EJA como uma modalidade de ensino, pensando quem eram aqueles sujeitos da EJA. E eu acho que isso é muito importante para a gente, né? A gente primeiro visualizar que a EJA é uma modalidade e saber quem são esses sujeitos. E por que me chamou muito a atenção esse projeto lá de Umburanas? Porque eles montaram toda uma perspectiva de que EJA é essa, quem são esses sujeitos, e montaram 6 turmas de EJA, então eram 6 salas de aulas, em 6 comunidades diferentes, com 20 estudantes em cada sala, e as professoras dessas salas, elas eram da comunidade, que foi uma exigência dos estudantes. Tipo assim, na nossa comunidade a gente tem professor, então a gente quer que o nosso professor seja da nossa comunidade. E isso já trazia uma riqueza de conhecimento sobre aquela comunidade, né? Outro aspecto que me chamou muita atenção, o horário de aula desses estudantes foi acordado com os estudantes. Então, eles não tinham 3, 4 horas de aula seguida. Então, tinha turma que era 2 horas, tinha turma que era 2 horas e meia, tinha turma que acordou 3 horas. Isso é fundamental também, né? Porque não é justo que seja algo homogêneo para todo, dependendo do que as pessoas trabalhavam naquela comunidade. Outra questão também que chamou atenção foi produção do material didático. Então, o projeto, ele tinha o entendimento da EJA, era uma EJA de 1º ao 5º ano, então tinha uma ideia maior do que eles queriam com aquela EJA. Mas o material didático de cada uma dessas salas foi elaborado pelaquela comunidade, pelaquela professora naquele contexto. Então, eles partiram
dos temas geradores ali daquela comunidade, como eram pessoas, as 20 eram da mesma comunidade, então os temas geradores que vieram para fazer o material didático acontecer eram todos da mesma comunidade. Então eles conseguiram fazer um levantamento temático e eu fiquei assim muito surpresa, porque quando eu fui conversar com eles, as professoras não sabiam que elas trabalhavam com temas geradores de Paulo Freire, elas não sabiam teoricamente que elas estavam fazendo aquilo, né, baseado em Paulo Freire, mas elas estavam fazendo, claro que com algumas, né, modificações e reajustes, né, não tem uma receita. E aí, o que isso garantiu? Isso garantiu que essas 6 turmas de 20 alunos cada formassem os 20 alunos de todas as turmas. A evasão, e isso me arrepia de lembrar até hoje, isso aconteceu em 17, não tinha evasão nessa turma. Então, teve, assim, uma evasão porque uma senhora, né, adoeceu, mas falar assim, a pessoa começou a frequentar e deixou de frequentar ou por desinteresse, ou porque não quis, ou porque não compreende. Isso não existiu naquele projeto. E aí isso deixou muito reforçado em mim essa ideia de que, né, material didático igual para todo mundo, professor descontextualizado. E os professores, como foram indicados durante o projeto pela comunidade, eles tinham formação permanente durante todo esse período. Então, estava também no projeto que o professor, ora, ele estava em sala de aula, era uma carga horária menor, a outra carga horária desse professor era formação permanente. E aí, esse ciclo de palestras que eu fui participar fazia parte da formação desses professores, né? Então, foi durante o ano todo essa formação, eu estive lá em setembro de 17. Então, assim, e por que eu, né, eu fui pensando nisso quando a gente fala da frequência, do interesse dos alunos, de como que é isso? Porque a gente também vai conversar com mais calma sobre isso. Quando Paulo Freire, né, lá em 63, né, teve aquela experiência exitosa com, né, a alfabetização de adultos, né, e por isso que ele ficou internacionalmente famoso, ele olhava para a EJA pensando numa modalidade de ensino e quem são esses sujeitos da EJA, e visualizou já naquela época que o modelo da educação formal e tradicional que estava já colocado dentro da escola não poderia ser o mesmo para a EJA, porque isso estava falhando. E se a gente continuasse falando naquela Eva viu a uva, sem as pessoas, né, ao mínimo saber o que é, quem é Eva, o que é uva, né, quem planta uva, né, aquele exemplo clássico, não ia dar certo. Né, os alunos iam evadirem, eles não iam aprender, né, e todos os problemas que a gente visualiza na EJA. E aí me veio essa questão de Umburanas, uma comunidade super empobrecida, que a gente pensasse, né, na questão estrutural, de, né, tudo, a falta em Umburanas, tudo que vocês podem imaginar de falta, eles não tinham água nas comunidades. Né, o caminhão-pipa ia uma vez por semana levar água. Então, assim, a questão estrutural era super precarizada, mas eles tinham um projeto de EJA, eles sabiam que a EJA era uma modalidade diferenciada e que não poderia ser o mesmo livro didático, os mesmos, né, professores sem formação e etc, etc, etc. Isso garantiu uma frequência participativa, inclusive, desses estudantes. A grande maioria eram adultos e idosos, a juventude era menor naquele contexto de Umburanas, era uma cidade, talvez, de quase 90% de analfabetos, o analfabetismo lá era muito alto, e eles montaram, né, esse projeto de alfabetização lá em Umburanas. Então, eu acho que só também para a gente ilustrar com situações reais, que eu acho que isso também nos dá um gás, sabe? De falar assim, é possível, né? É possível a gente pensar na EJA com as suas especificidades que merecem, né? Então, por mais que seja difícil, que a gente tenha muitos, né, desafios, mas eu fiquei lembrando dessa experiência e achei importante, né, trazer para vocês também. Perfeito. E assim, pensem, Paulo Freire, secretário de Educação. Ele não defendia a escola que ele chamava de bancária. E um dos componentes da escola bancária é este currículo que é dado a priori, impermeável às demandas e necessidades dos estudantes, e em grande medida se materializa por materiais didáticos, que se impõem como roteiro a ser seguido. Mas olha que interessante, não é por causa que o Paulo Freire acreditava nisso, que ele chegou logo no primeiro ano e falou assim, vamos parar de mandar materiais didáticos para as escolas. Foi o contrário. Paulo Freire falou, olha, todos esses materiais da gestão Jânio Quadros, o prefeito anterior,
que estavam estocados e não foram enviados para a escola é para mandar tudo. As escolas têm que ter todos. E as escolas precisam definir seus projetos políticos pedagógicos. E aquelas que quiserem ir por um caminho de projeto político pedagógico por meio de temas geradores, façam essa opção. E aí, essas escolas poderiam teriam momentos de reflexão específica de como que você vai paulatinamente rompendo com a dependência do material didático, a dependência do currículo pronto. Mas jamais, e nós como formadores de professores, né, eu e Débora, a gente aposta que a gente pode chegar em algum contexto e propor que a gente abandone o que a gente faz. O que a gente pode fazer é, aos poucos, ir vivenciando experiências pequenas de fazer sem estar vinculados ao tal do material, por exemplo. Olha, às vezes alunos me perguntam, Walter, como que eu poderia começar? Faz isso que o Freire propôs 2 semanas. Depois você volta para o seu material didático, mas faz só 2 semanas. Com um tópico específico de conhecimento, ligado a um determinado tipo de tema gerador, e vivencia na sala de aula. E experimenta. E vê como é que faz. E sente a diferença. E percebe o grau de interatividade que teve. E percebe o nível de interesse dos estudantes. O grau de adesão deles à sala de aula. Que talvez aí você vai começar a visualizar que isso não precisa ser só 2 semanas. Isso pode ser feito cada vez por mais tempo. Minha experiência no ensino médio foi romper completamente com o currículo oficial. Eu rompi completamente. Isso não quer dizer que eu não tinha um currículo. Significa que eu não seguia o oficial. Mas também você não faz essas coisas se você não mostra resultado, tá bom? Eu tinha que mostrar resultado. Se eu estou rompendo com aquilo que os sabidos dizem que tem que fazer, e eu estou convencido de que não é o melhor caminho, e eu vou fazer outra coisa, então eu tenho que provar que aquela outra coisa que eu faço gera resultados tão bons quanto, não é difícil ser tão bom quanto o que o outro está fazendo, ou melhores. Não é tão difícil ter resultados tão bons quanto o que o currículo oficial está conseguindo. Até porque o currículo oficial está conseguindo um resultado pífio, ridículo, horrível, que está gerando uma baita evasão no ensino médio, que está gerando uma baita visão da escola como um espaço enfadonho, como um espaço sem sentido. Mas eu tinha que mostrar resultado. E o que era mostrar resultado? Bom, eu tinha que mostrar as coisas que os estudantes escreveram. Eu tinha que mostrar as coisas, os textos que eles interpretaram. E as coisas que eles responderam nessas interpretações. Confecção de materiais que eles elaboraram. Diálogos que foram feitos em sala. Eu tinha que mostrar. Porque é mostrando resultados que você está comprovando e corroborando a hipótese de que um currículo oficial ele é ineficaz para as classes populares. Mas assim a gente estaria não mais ajudando eles a se preparar para o Enem. Bom, quem disse que ensiná-lo está preparando as classes populares para o Enem? Porque essa é a hipótese, né? Bom, esse debate vai voltar, eu não vou ficar agora também me aprofundando nele, porque a gente vai retornar a ele. Eu sei que essa hipótese que eu acabei de falar, ela é polêmica. Pode falar, Helena. Não, a gente já está finalizando, porque eu tenho que entrar numa outra formação às 17 horas. Mas eu dou os parabéns aqui para o professor José Paulo, diante das preocupações, da ansiedade que ele demonstra, mas eu pude ouvir de um aluno que ele adora a aula dele, né?
E eu mudaria de nome. Quando ele fala de improvisação, eu não chamaria de improvisação, eu chamaria de conhecimento, né? Quando a gente já propôs numa reunião que o livro didático não traz sobre a vacina, por exemplo, você não encontra no livro didático, mas ela está aí matando milhões de pessoas, já matou, né? E aí, quando o professor traz essa questão para a sala de aula, conhecimento, e não está no livro didático, né? A gente faz a compra do livro didático para colaborar, para ajudar e para ele pesquisar. O professor pode pesquisar no livro didático aquilo que é interessante, aquilo que é bom para o seu aluno. Ele pode perguntar para o aluno também o que o aluno precisa aprender. E ele pode verificar, como a gente está falando aqui do tema gerador, né? Levanta o tema gerador na sala. Tem muita coisa. E eu mudaria de nome, eu não chamaria de improvisação, eu chamaria de conhecimento. E ele é um excelente professor e os alunos gostam muito dele. Então, eu fico assim, feliz em saber da preocupação, né, do querer conhecer mais. Isso traz também para a gente muitas contribuições. E eu gostei da sua fala, viu, professor Walter, quando a gente fala da organização da multisseriada, se ela foi democrática ou não, é uma fala institucional, cabe ao governo municipal, cabe à secretaria, estar junto com esse professor, com os professores, em conversa, né? Diante de uma legislação, diante de procedimentos, né, que são tomados. Mas eu fiquei, assim, agradecida, viu? Com a participação do exemplo que a Débora deu em relação ao seu lugar, né, ao lugar dos alunos. É muito bom isso, é muito boa essa conversa, mesmo ela sendo desta forma tão distante, né? Mas é muito gratificante, e eu só tenho a agradecer mesmo, viu? Mas sem preocupações, professores. Nós vamos conseguir, sim. Indicar uma leitura, isso. já de acordo com a problematização colocada sobre se a gente improvisa. O Paulo Freire recebeu essa pergunta num livro que ele foi dialogado com um professor dos Estados Unidos chamado Ira Shor. O nome do livro é Medo e Ousadia, o cotidiano do professor. E uma das perguntas foi: Paulo Freire, a aula dialogada é estruturada? Então a questão era: existe na aula dialogada improvisos puro, ou ela é totalmente controlada, ou existe uma dialética do improviso e da estrutura e do improviso. E aí o Paulo Freire responde essa pergunta, então eu indico, não lembro agora o capítulo, mas é um capítulo sobre as aulas dialogadas. São estruturadas? Bem, então, estamos aqui perto do horário. Fechamos por hoje. Da minha parte, eu quero agradecer a oportunidade, as provocações e para mim, essa agradável tarde de reflexões. E no próximo encontro, as perguntas que a gente tinha previsto para hoje continuam de pé. Obrigada, professor Walter. Obrigada, Débora. Até a próxima. Até semana que vem, então, gente. Isso. Obrigada. Um abraço. Outro.
Esqueci. Peraí.